Num teto, primeira linha, Gemara. A gente tinha visto na Mishnah. Eu tinha visto na Mishnah ontem. Tinha visto na Mishnah ontem que se ele mediu uma vez e ficou menor que o outro, mediu duas vezes. Uma vez ele mediu, ficou mais que a outra. Então a gente vai de acordo com a vez que ficou maior. Fala Gemara, lemakom sheribain, lemakom shemet lo. A Gemara falou, pela linguagem da Mishnah não está claro. Será que ela está falando que a gente mediu para um lado grande e para o outro lado pequeno? E aí a gente só vai para o lado que ele mediu maior e não pode ir nada para o lado pequeno da cidade? Fala Gemara, não. Eima aflema como sheriba. Vai até para o lugar que está maior. Quer dizer, aqui a Gemara está falando que não, que na verdade aqui a cabanada da Mishnah é que ele mediu para o mesmo sentido. Ou que ele mediu para um sentido. O gvul, a gente sabe que a gente fazia o gvul quadrado. O tchum, desculpa. Certo? A cidade está lá quadrada. E aí você tem o tchum quadrado em volta. E aí para cá ele mediu uma medida lá. Ele mediu 2.000, deu até aqui. E para cá ele mediu 2.000, deu menos. Mas na verdade, se a gente fizer o quadrado, a gente vai ver que até aqui pode mais. Então a gente vai também de acordo com o que mediu maior. O que foi mais o 2.000 aqui. Riba le'echad met le'echad, shomina merubá. A gente viu na Mishnah, se ele aumentou para um lado e diminuiu para o outro, a gente ouve para que ele aumentou para o lado. Hatu lamali, aí não há, fala Gemara. Peraí, aumentou para um lado, diminuiu para o outro, a gente vê maior, leva em consideração maior. A gente acabou de falar isso na Mishnah. Para que precisa falar de novo? Vai falar Gemara, Kamar. Não, o que ele quis dizer aqui é o seguinte: Deba errado, met errado. Se foram duas pessoas que mediram, uma pessoa mediu, duas especialistas, uma pessoa mediu maior que a outra, a gente ouve aquele que mediu maior. Marabai falou, Abai, o brivado shalom yarbei, o termo midat air belachson. Contanto que ligando o vértice da cidade com o vértice do tchum, que ele não tenha mais do que a medida da própria cidade. Se tiver mais do que a medida da própria cidade, aí a gente não ouve mais para esse que aumentou e ouve para aquele que mediu menor. Shalom Amruchamim Adabaleachmir é aquilo. Fala Gemara, a gente viu na Mishnah que Chamim não falaram as leis. Chamim não falaram as leis de Eruv para leachmir, para dificultar, não sei, para facilitar. Ve'atanya, fala Gemara, Lo Amru Chamim Adabaleachmir. A gente tem uma braita que fala o contrário. Chamim não falaram para leachmir, somente para leachmir. A Ravina ele explica então qual é a contradição. Lo leakil al divrei Torah, leachmir al divrei Torah. O tchum de Rabanan. Realmente, Chamim eles vêm leachmir quando é alguma coisa da Torá. Mas quando é de Rabanan, eles vêm leakil. E tchum, de acordo com a maioria das opiniões, é de Rabanan. Vamos lá. Mishnah. Essa Mishnah a gente vai falar de novo um pouco sobre Shituf Mavoi. Shituf Mavoi quer dizer as pessoas que moram no mesmo Mavoi. As pessoas que moram no mesmo Mavoi e eles fazem lá uma sociedade, ou aquele Eruv que deixa seu dá, tarará, para poder encarregar. Chachamim muitas vezes eles liberaram esse Shituf Mavoi não precisaria ser feito em cada Mavoi. Shituf Mavoi, se você tem uma cidade cercada, por exemplo, você pode fazer um Shituf só para a cidade toda. E aí todo mundo pode se carregar por esse Shituf que está em um lugar da cidade. Agora, tem alguns casos que a gente vê na Mishnah que Chamim proibiram de se incluir
num instituto geral, para que as pessoas não esquecessem das alachot de carregar no Shabbat. Tem alguns casos que a mim falam para não deixar incluir essa parte da cidade, ou vamos ver aqui na Mishnah, para que as pessoas não esquecessem das alachot. Senão iam começar a carregar tudo, não sei o que, e depois não iam mais lembrar que existe essa proibição em alachot. Vamos ver na Mishnah dentro. Deixa eu ver se tem aqui. Ir shel Yachid v'nasit shel Rabim. Uma cidade que era uma cidade de Yachid, aqui está falando, é uma cidade pequena, que não tinha 600 mil pessoas nem que moravam lá. Então, com certeza, ela não tinha nenhum Reshut Rabim Deoraita. Nenhum. Não tinha 600 mil pessoas nem que moravam. Então, com certeza, não tinha nenhuma rua que passava 600 mil pessoas. Então, não tinha, todas as ruas lá não era nenhuma Reshut Rabim Deoraita. V'naset shel Rabim. E aí, de repente, abriram alguma feira lá, ou abriram alguma rua, não sei o quê, ou veio morar mais gente. E agora ele virou uma cidade de Rabim. Ele tem alguma rua lá, algumas ruas lá que já são Reshut Rabim Deoraita. Fala Gemara, me'arvinet kula. A gente pode fazer eruv nela toda, se ela é cercada, etc. Para carregar nela toda. Porque, já que ela, a princípio, ela era uma cidade de Yachid, não tinha Reshut Rabim Deoraita, então as pessoas não vão esquecer das alachot. Vesherabim v'nasit shel Yachid. Agora, se é o contrário, uma cidade que era muito grande e virou uma cidade pequena que não tem mais 600 mil pessoas morando, en me'arvinet kula. A gente não pode fazer eruv nela toda. Porque senão as pessoas vão achar que vão esquecer das alachot de carregar. Ela é pequena sachutza lá. A não ser que você deixou uma parte da cidade sem o eruv, e as pessoas vão continuar sabendo que não. Agora a gente pode carregar, porque não tem mais 600 mil pessoas, e a gente pode carregar aqui, mas tem aquela partezinha ali que não pode. Deixar para não esquecer. Que ir Hadashah Shebiyudá. Como a cidade que o nome dela era Hadashah, nas terras de Yehudá, era uma cidade pequena, Sheish Bachamishim Deorim de Rabiuda, que Rabiuda fala que tinha pelo menos 50 pessoas que moravam. Então, se você faz Eruv, o Shituf lá, a sociedade na cidade toda, e deixa de fora essa parte da cidade que tem 50 pessoas que moram, pelo menos 50 pessoas que moram lá, já é o suficiente para você poder fazer o Eruv no resto da cidade toda. Rabi Shimon fala, Shaloshah Chaserot Shaloshah Betim. Rabi Shimon ele discute com a Rabiuda, não é a parte que tem 50 pessoas morando, pode ser 3 Chaserot, 3 pátios com pelo menos 2 casas cada um. Já é o suficiente para você deixar do lado de fora, que já é o suficiente para ser considerado uma cidade. Fala Gemara. Echdame ir shel Yachid v'nasit shel Rabim. Qual é o caso de uma cidade de pequena que passou a ser cidade grande, agora que tem 600 mil pessoas morando, etc. A Maravida falou que quando descarta de Resh Galuta, como a cidade de Resh Galuta, que era o chefe da Galut, que antigamente as pessoas não iam muito lá, e depois, agora por causa de Resh Galuta, muita gente vai lá, tal, começou a ficar cidade de Rabim. A Maravida Nachman Maitama, por que você lembrou logo essa, não lembrou outra? E lembra Mishum de Shrichi Gabi Armana, se você quiser falar que porque muitos eles vão juntos para quem está governando, quer dizer, para a luta, Mad Creadada, e então muita gente, eles se lembram um ao outro que não pode. Então, Kulu Israel Nami, Betsafra de Shavta, Shrichi Gabi Haddad. Se o motivo lá é de aí você pode fazer, porque era uma cidade de Yachid, uma cidade de Rabim, você pode fazer porque muita gente vai junto para o Reish Galuta e aí para o Rosh da Galuta, o chefe da Galuta, e as pessoas se lembram uma das outras. Assim também Kul Israel Nami, Bessafra de Shavta, Shichet de Gabi Haddad. Todo Israel no sábado de manhã, Shabbat de manhã, eles são comum ficar junto com o outro.
Então, se um esqueceu, o outro vai lembrar. Então, aí não teria motivo nenhum para você, nem no caso contrário, que era uma cidade grande para uma cidade pequena, você falar para não fazer Eruv. Ela Rav Nachman, por Rav Nachman, Kegon descarta de Natsui. Como a cidade de Natsui. Natsui era o nome de uma pessoa. E aí fala aqui nas notes, o Rashi Boritz, eles falam que já que a cidade, por mais que ela fosse pequena e virou uma cidade grande, ela continua sendo chamada a cidade do Natsui. Falar na cidade de uma pessoa, é como se fosse cidade de uma pessoa, pequena. Sandra Banana. Uma cidade de Rabim. De Achid, desculpa. Cidade pequena foi feita em cidade grande. E tem uma Reshut Rabim que passa nela. Como é que a gente vai fazer Eruv nela? Agora tem uma Reshut Rabim de Oraita, que passam 600.000 pessoas no Reshut Rabim. Como é que a gente vai fazer esse Eruv? Fala Gumará, o Selech Mikan, o Lech Mikan, o Korá Mikan, o Korá Mikan, Vezonsev Noten Baemsa. A Gumará fala a primeira tentativa de resposta. A gente faz um Lech em cada lado da rua, ou uma Korá em cada ponto da rua. E aí a gente pode carregar no meio da rua. Fala Gumará, Vem Vinodalachatsain. Mas a gente não pode dividir a rua e fazer Eruv na metade da rua. Metade sim, metade não. Isso não. Ela ocular, ou mavoi bifnetzmo. Ou você vai fazer toda a cidade, incluir essa rua e fazer a rua toda. Ou então você faz cada mavoi por si. A pessoa pode carregar da casa dele para o mavoi, do pátio para o mavoi para o pátio, mas não pode carregar para fora. Fala Gumará, Aitá Xerabim Verei Xerabim. Uma cidade que era de Rabim e continua sendo de Rabim. Mas ela só tem uma porta na cidade. Então, a rua que todo mundo entra na cidade, ela não é uma rua aberta dos dois lados, porque ela é uma cidade toda fechada com uma porta só. Então, onde entra, onde sai é igual. Você não tem uma rua aberta dos dois lados. Então, você não tem um Reshut Rabim clássico, né? Reshut Rabim de Oraita. Porque essa rua, que é Reshut Rabim, que muitos andam e tal, que tem algumas condições, ela não tem a condição de ser o quê? Aberta dos dois lados. Então, é essa rua, mesmo que a rua Xerabim, que sempre, mesmo que uma cidade de Rabim, que sempre foi Xerabim, você pode fazer Eruv nela toda, incluindo essa rua que era Xerabim. Por quê? Porque uma vez que essa rua não é aberta dos dois lados, ela não é mais Xerabim de Oraita. Mantana de Miar Xerabim, fala Gumará. Quem é o Tana que falou lá para trás, que a gente acabou de falar agora, que faz Lech Okorá de Xerabim? Amaravuna Breid Raveshu era Biúda e falou Ravuna Filho de Raveshu era Biúda. Detalhe fala Braita. Yater Alken, Amarabiuda. Rabiuda falou mais que isso. Bishesh Roshnei Bati, uma pessoa que tem duas casas. Bishnei Tzedei Rabim, uma de cada lado do Rabim. O Selech Mikan, o Lech Mikan, o Korá Mikan, o Korá Mikan. Venosev Noten Baem. Se a gente viu isso, mas é Shabbat também. A pessoa tem uma casa em cada lado do Rabim. O Rabim está passando aqui. E a pessoa tem uma casa em cada lado. Faz uma Korá aqui, uma Korá aqui. Ou um Lech aqui, um Lech aqui. Ele pode carregar de uma casa para outra, opinião de Raviuda. Amruló, Chachamim falaram para Raviuda, ele me vira Shtrabim Bekar. Não se faz Eruv Shtrabim assim. Então, Chachamim discutiram com Raviuda, mas a gente conseguiu encaixar o nosso, a Gemara que falou agora, para fazer Lech e Korá naquela Shtrabim, se tem uma rua na cidade, que era Shtrabim, fazer Lech e Korá nas pontas. É a opinião de Raviuda que falou para fazer isso, você tem uma casa em cada lado do Shtrabim também. A Maramara falou, a Gemara, Ve'en me'arfin notalachatsain. E a gente viu que a gente também não pode fazer Eruv na metade da rua, cortar essa rua. A Maravapa, Lo Amru, ela leorká. A Parerochba me'arvin. Isso que falou para você não fazer Eruv na metade, cortando a rua, é no comprimento da rua.
Mas na largura a gente se encorta. Você falou na papo. Na largura. Isso. Porque tá falando o seguinte, você não pega a rua, faz eruv até metade da rua e fala aqui. Você corta a rua em pedaços. Que mano? De acordo com quem é isso aqui? Deroca Rebbe Akiva, parece que não é como Rebbe Akiva, porque dei que Rebbe Akiva, se fosse como Rebbe Akiva, Amar, regla, motera de Mekomá, ou sereta filo belém shalom Mekomá. Rebbe Akiva ele fala, uma pessoa que permite de um lado, ela pode proibir do outro. O que quer dizer permite de um lado e proibir do outro? Pessoa que tem um mavoi dentro de outro mavoi. É um mavoi dentro de outro mavoi. E o mavoi de dentro, ele passa pelo mavoi de fora para ir para o Shidamim. Se o pessoal de mavoi de dentro fez eruv, fez lá a Seudá, não sei o que, Chituf lá, agora todo mundo sócio aqui nesse mavoi de dentro. Mesmo assim, eles estão proibidos de andar para o mavoi de fora. E falar aquilo. Uma coisa que permite um acaba proibindo a mesma coisa que proíbe a outra. Porque agora você... Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa completamente diferente. Porque vocês fizeram eruv entre vocês. Isso aqui é uma coisa só. Mas agora isso aqui é uma coisa só e parou aqui. Aqui não é mais uma coisa só. Então, falou... Parece que não é com a Akiva, porque para a Akiva parece que mesmo o mesmo eruv que proíbe uma coisa vai proibir a outra. Então, você só vai permitir para quem fez. Então não faz diferença se é no comprimento ou na largura. Se você fez, é para esse pessoal, permite para esse pessoal. Se não fez, não fez. Fala agora, não, a filha tem Rebbe Akiva, mesmo que é Rebbe Akiva. Naquele caso de uma avó, Rebbe Akiva falou que é proibido porque ela bestei chaserot, zolifnimizó, difnimit leipit chachrina. Porque naquele caso ele falou que é proibido porque a pessoal de dentro era separado de dentro e de fora. O pessoal de dentro fez o eruv entre eles. Eles não têm outra porta para sair. Só tem aquela porta de fora. Então Rebbe Akiva falou, olha, é proibido. Para deixar claro para a pessoa não chegar a carregar lá para fora. A valacha, no nosso caso, haninavka be'aipitcha, ve'haninavka be'apitcha. As pessoas da cidade eles podiam dividir a cidade, a rua, no meio da rua, na metade da rua. E aí um usa uma porta, outro usa uma porta, cada um usa uma saída da rua. Não é o mesmo caso. Não é o mesmo caso de uma rua de dentro e uma rua de fora. Por mais que, a não ser que a rua fosse fechada de um lado, mas a rua não é fechada de um lado. A gente está falando que era o Shidamim. A rua ela é aberta dos dois lados. Então cada um usa uma abertura da rua, acabou. E cadê a Amrei? Amar a Papa, fala a Papa, Lotem Maleorká, Kudeló Me'arvin, ela Lerochba Me'arvin, ela Fil Lerochba Namelo Me'arvin. Tem gente que fala, falou a Papa, que não é que a gente pode fazer eruv nela cortando ela, não, falou a Papa. Tem gente que fala que a opinião de Rav Papa é o seguinte, não fala que só no comprimento a gente não pode fazer isso. E na largura pode? Ela, filo lerochba namelo me'arvin. Até na largura dela a gente também não faz eruv, a gente não corta a rua no meio em nenhum sentido. Keman, que Rebbe Akiva. E como que é isso? Que Rebbe Akiva. Porque Rebbe Akiva ele fala para você não fazer, se você dividir, fez metade, não sei o que, você perdeu tudo. A filo tem Rabanan, fala Gmará, mesmo se quiser falar Rabanan. Naquele caso dos dois mavoi que tem um dentro do outro, Rabanan não falou nada, ela bistei chaserot, zolefnimizó, defnimitachadas ledasha, o mistamsha. Porque naquele caso do mavoi, do mavoi de dentro, Chachamim eles não falaram que o eruv dele não valeu, por quê? Porque ele podia fechar a porta e ficar um lugar completamente fechado daquele mavoi de dentro. E acabou. E aí ele seria um lugar fechado. Ele pode carregar. A valacha, no nosso caso da rua, dividir a rua na metade, fazer metade para cá, metade para lá. Mimax começaram que ele estudará bem. Quem falou que você vai tirar o estudará do outro e vai fechar?
Continua sendo Rish Rabim. Amarmar, ocular, ou mavoi bifinatzma. A gente viu na Braita uma cidade de Ahid que foi feita, uma cidade de Rabim. Ou a gente faz um eruv para toda ela, ou então cada mavoi faz por seu mavoi, só pode carregar dentro de cada mavoi. Mas nada la chatzain delo. Fala, Gbará, por que a gente não fala que pode fazer o eruv, esse shituf, quer dizer, a pessoa ficar em sociedade lá, para duas metades da cidade? Você não pode fazer uma parte maior da cidade, cada mavoi, porque só cada mavoi. Eu falo, Gbará, de asre e adade. As pessoas que moram numa parte da cidade, eles vão proibir a pessoa que mora na outra metade da cidade de carregar. Porque já que no começo essa era uma cidade de Ahid, e todo mundo ficou acostumado que tem um eruv geral para todo mundo, e todo mundo pode carregar. Então toda a cidade foi na princípio na cabeça das pessoas é como uma avoi só, uma avoi grande. Se você fizer metade, começar a fazer mais do que uma avoi, e começar a fazer partes maiores para a pessoa carregar, as pessoas vão falar o quê? Não, essa cidade todo mundo pode carregar como se fosse uma avoi só. Mas agora a cidade de Rabim, agora a cidade tem Rish Rabim do Araita. Então fala Gmará, ou você faz toda ela, porque as pessoas já tinham isso na cabeça que era toda ela, ou você faz uma avoi e acabou. E aí é radical, você só pode carregar no seu mavoi, as pessoas vão saber disso. Mavoi na minha cidade. E fala Gmará, mas mavoi também, se você fizer em cada mavoi, a pessoa vai carregar da casa dele para um mavoi, do mavoi para a casa dele, e vai achar o quê? Que pode carregar para fora também, porque ele vai lembrar que eles carregavam, porque pode ser a mesma coisa. Fala Gmará, não. Acabe mais kinan que gonde avud da cá. Qual o caso que a gente está tratando? É o caso que ele poderia fazer uma porta no mavoi. Vechiade amar avidi barav no amar avchissa. Echad mibnei mavoi shazad akane pichó. Enosser alabnei mavoi. E aqui também, como falou, Ravidi barav em nome de avchissa. Uma pessoa do mavoi que faça uma porta para a casa dele, ele não proíbe todo mundo do mavoi. Se ele tem um desenho aqui da porta. Ó. Tá vendo aqui? A portinha do mavoi. Quer dizer, então já que eles poderiam fazer uma porta no mavoi que iria diferenciar o mavoi da cidade, e aí dá para ver, claro, que é mavoi, que é cidade, então você não junta isso na mesma argumento de antes, que as pessoas iriam se confundir ou não se confundir. Hadash Rabim, Verei Hadash Rabim. A cidade que era de muitos, a gente vai demonstrar, ela continua sendo uma cidade de muitos. Mas ela só tem, esse caso da Mishnah foi que ela só tem uma porta, e a gente pode fazer eruv nela toda. Rabzeira ervale mata de Beir Rabchia. Rabzeira ele fez um shutuf, fez eruv na cidade de Rabchia, que era uma cidade de Rabim, que tinha mais de 600 mil pessoas. Veloz Shavak Lashiut. E não deixou uma parte dela sem fazer eruv. Abaye falou Abaye para Rabzeira, Maita Mavad Marachi, por que você fez assim? Não, você fez eruv e não deixou a parte dela sem eruv. Amalei falou Rabzeira para Abaye, Savei Dida, Amreili, Rabchia Barassi, Mearevet Kula. As pessoas, os anciões da cidade, falaram para mim, Rabchia Barassi, falaram para mim que Rabchia Barassi, ele fez eruv em toda ela, sem deixar nenhuma parte. Da Amina Shmamina, aí que ele aprendeu então? Se há tantos anos atrás fizeram eruv na cidade toda,
provavelmente essa era uma cidade que era uma cidade de Yahid, e agora virou cidade de Rabim. Eu não peguei essa época de cidade de Rabim, mas ela devia ser de Yahid, mas ela devia ser uma cidade de Yahid, porque na época Rabi Barat fez Eruv nela toda, então ele fez Eruv nela toda de novo. Amrelei Abai Bravazeira, Ledidi Amruli Anhosav. E para mim falaram, aqueles anciões falaram outra coisa. Aí Ashpa vai lá, Mechad Gissa, que a cidade ele tinha um monte de lixo em um lado. Então a porta que hoje tem na cidade, antigamente era fechada com lixo, era completamente fechada. Então ela só tinha uma entrada. E não é porque era uma cidade de Yahid que eles fizeram o Eruv nela toda. Eles fizeram o Eruv nela toda porque era uma cidade que só tinha uma entrada. Veasta de Ipane ela acha que agora que limparam o lixo, Avalá, agora é uma cidade que tem duas entradas. É proibido. Amalei, Lafadatai. Aí ele falou, eu não sabia. Ele achou que era uma cidade de Yahid e fez o Eruv nela toda. Então realmente a gente vê o quê? Que a cidade de Rabim, que continua sendo a cidade de Rabim, se ela tem uma porta só, podiam fazer Eruv nela toda, mas senão não pode fazer. Baeminei, Ravami Barada Arpana Miraba. Ravami Barada de Arpânia para Raba perguntou o seguinte: uma cidade que não tem duas portas. Tem Sulam Mikan, o Petach Mikan. De um lado da cidade ela tem uma escada. Tem aqui ela tem uma escada e do outro lado uma porta. Quer dizer, a rua principal da cidade, ela tem uma porta de um lado, aberta de um lado, mas do outro lado, se você quiser sair, você pode sair pela escada. Botar na escada para pular o muro. Qual o caso? Mal pode fazer Eruv nessa cidade, ou uma vez que tem essa escada, que as pessoas usam a escada para sair, já é considerado sair, não pode. Amalei falou Rav Baravami, Achamarav Sulam Torat Petach Halav. Assim falou Rav, Sulam, a escada, ela tem um nome de Petach. Ela pode ser considerada porta porque todo mundo usa para entrar e para sair. Porque se a pessoa precisar sair daquele lado, ela não vai dar a volta e sair da volta da cidade, ela vai usar a escada. Então já que todo mundo usa, pode. Amalei Rav Nachman falou Rav Nachman, Tetitulei. Você não ouviu o que falou Rabba? Achamaravad Amarav. Falou Rav o seguinte: Sulam Torat Petach Halav, Torat Mechitza Halav. Não só que tem Torat Petach, não só que ela pode ser considerada porta, também ela pode ser considerada Mechitza. Quer dizer, por mais que ela seja considerada porta, ela pode ser, naquele lugar pode ser considerado que a Mechitza está fechada. Quer dizer, se precisar passar Mechitza, mas aqui lá já tem Mechitza. Por mais que todo mundo usa escada. E realmente tem Mechitza. Torat Mechitza lá, Torat Mechitza lá, que de Amran, Torat Mechitza, que tem nela, como a gente falou, Torat Petach Halav, Besulam Sheben Shtei Chatzerot. E Torat Petach, que tem nessa escada, é no caso da escada que está entre dois Chatzerot. Ratzu Echad Me'arev, Ratzu Shnai Me'arvim. Se uma pessoa só que quer morar nesse Chatzer, ele quer fazer o Eruv, eles podem fazer. E se duas pessoas querem fazer Eruv separados nesse Chatzer, ele também pode fazer. Quer dizer, onde tem Sulam, a pessoa pode escolher. Ou ele faz Eruv junto porque tem porta, porque tem uma escada que liga eles dois. Você pode fazer Eruv junto porque tem uma ligação. Ou então pode ter Torá de Mechitza e fazer Eruv separado. Será que Rav Nachman fala assim? Rav Nachman amar Shmuel, falou Rav Nachman falou Shmuel, Anshei Chatzer e Anshei Marpessia, das pessoas do Chatzer e as pessoas da varanda. Isso aqui é esse caso, tá? Aqui a pessoa tem o Chatzer e tem uma escada para uma varandinha lá, um sobrado. Então você tem as pessoas debaixo do Chatzer e tem as pessoas de cima da varandinha. Sheshachachu, que eles esqueceram, velo Eruv, e não fizeram o Eruv. E Meshliftehem da Karba, Ena Oseret. Imlav Oseret. Se eles têm
para as pessoas que moram que estão lá, que usam essa varandinha. Eles têm uma porta para essa varandinha, para onde tem a escada. Pelo menos, que tem uma altura de pelo menos 4 tfachim. E não, sério. As pessoas que moram lá em cima, eles não proíbem as pessoas que moram no Hatzer para carregar. Vem lá, você. Que é o seguinte. O caso é que você tem um Hatzer embaixo e você tem uma varanda em cima. Essa varanda tem uma escada. A pessoa que mora lá em cima, ela pode sair pela varanda e pela escada, ou ela pode sair pelo Hatzer, descer e sair pelo Hatzer. Agora, as pessoas que moram nesse Hatzer esqueceram de fazer eruv com as pessoas que moram lá em cima. Se a gente falar que as pessoas que moram lá em cima não usam o Hatzer para sair, não usam o Hatzer para nada, então eles não precisam fazer eruv com eles. O eruv valeu, eles fizeram entre eles. Agora, e porque eles saem pela escada. Agora, se a gente falar que eles não saem pela escada, eles saem pela Hatzer, eles precisam fazer eruv junto, precisam estar junto naquele eruv. Então a regra aqui, a Gemara falou o seguinte: a escada não dá no Hatzer? Não, dá fora. Então a regra aqui que ele falou é o seguinte. Mas o pessoal de baixo também não pode sair para subir. Que aí fica não, fora do eruv. Subir é só o cara lá em cima. Esse aqui ele está falando sobre carregar, não sobre subir. Carregar. Pode carregar para o Hatzer ou não pode? As pessoas lá de cima não estão juntos com o eruv que o pessoal do Hatzer fez. Então a regra que a Gemara está começando a falar é o seguinte: depende do tamanho da porta. Se o tamanho da porta daquele pessoal lá de cima, a porta que vai para essa varanda para descer na escada, é maior de 4 tfachim, então uma porta que é fácil das pessoas entrarem e saírem. Estou falando aqui em medidas até pequenas. 40 centímetros. Mas se é maior que isso, já é fácil das pessoas entrarem e saírem. As pessoas vão preferir descer pela escada e acabou. Então, se as pessoas vão preferir descer pela escada e acabou, elas não usam Hatzer. Então, se elas não se incluíram no eruv junto com o pessoal do Hatzer, não tem problema. Mas se for menor de 4 tfachim, aí tem problema o eruv se eles já fizeram juntos. Amanhã a gente continua. Mas